Então, quando nós falamos de revoltas emancipacionistas, são aquelas que, diferente das nativistas, que queriam resolver problemas locais, as emancipacionistas elas já tinham no seu contexto a ideia de uma ruptura com Portugal. Então, o que acontece com esses dois movimentos que nós vamos analisar hoje, a chamada Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. O que esses dois movimentos eles preconizam? Eles preconizam uma ruptura com Portugal e a ideia de que é possível ter uma independência política, a organização do governo próprio. É muito, digamos assim, amplo você dizer queriam separar o Brasil de Portugal. Na realidade, nesse período ainda não existe essa concepção de Brasil. Era mais uma disputa regional. Então, a Inconfidência Mineira quer a separação do território que nós chamamos aí hoje de Minas Gerais e Rio de Janeiro, assim como a Conjuração Baiana quer aí a independência de Salvador e dos arredores. Não é ainda aquela ideia de separar todo o território brasileiro de Portugal, mas já é o início de transformações. Vamos entender primeiro o contexto. Como já visto anteriormente, o processo de organização do movimento independência, ele vai ser, digamos assim, baseado numa luta entre os colonos que vivem aqui no território brasileiro e os colonizadores, a chamada coroa portuguesa. Esse é o inimigo comum, digamos assim. A ideia de que é necessário você se libertar do domínio da colônia por parte da metrópole portuguesa. Nós já vimos que na região das Minas Gerais ocorreu primeiro aquele episódio conhecido como a Guerra dos Emboabas, foi uma disputa entre os mineradores paulistas e a coroa, representada aí pelos que vinham de outras regiões ou até mesmo de Portugal. Então era uma insatisfação dos mineradores locais que queriam a exclusividade na exploração do ouro e que acabaram sendo obrigados a se submeter à vontade da coroa. Depois nós tivemos a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, contra a instalação das casas de fundição, contra a ideia de controle por parte do governo português daquilo que seria o imposto, né, o quinto, já que com a casa de fundição não havia mais possibilidades de, digamos, esconder o minério, né, contrabandear, sonegar o imposto. Todos esses movimentos, eles vão ocorrer dentro de um contexto de grande produção de ouro. Só que o que começa a acontecer no final do século XVIII? A produção de ouro na região das Minas começa a diminuir. O minério ele começa a se esgotar, ele começa a perder, digamos, parte daquela abundância que tinha nos anos anteriores, só que o governo português não quer perder a sua arrecadação. Ele estabelece uma meta mínima, que independente da produção da região, ele quer continuar recebendo de imposto, no mínimo 100 arrobas de ouro por ano. 100 arrobas são 1.500 quilos de ouro. Quer dizer, se 1.500 quilos seria 20% da produção, significa aí que você tinha que ter uma produção altíssima nesse período, ainda quase 8.000 quilos de ouro por ano para justificar essa arrecadação. Quer dizer, no mínimo teria que se produzir 7.500 quilos de ouro. Quando a produção local não alcança isso, o que o governo português estabelece? Estabelece a chamada derrama, ou seja, uma cobrança forçada de impostos. Para chegar aos 1.500 quilos, os proprietários teriam que entregar parte da sua própria, do seu próprio capital. Quer dizer, se ele ficava com 80% da produção, agora ele teria que entregar uma parte dos seus, digamos, 80% aí
para garantir o pagamento dos impostos. E os habitantes da região, os mineradores principalmente, se recusavam a fazer isso. E essa dívida ela foi se acumulando, porque o governo português dizia, olha, vocês me devem, mas, ao mesmo tempo, o governo não cobrava esse valor. E aí você acaba tendo na situação o quê? Um processo em que, aos poucos, a dívida vai se acumulando, a dívida vai se tornando cada vez maior. Até que chega um momento que o governo português ele não aceita mais ficar com essa dívida para receber. Ele nomeia um novo governador para a região das Minas Gerais e dá a esse governador uma tarefa específica. Você tem que cobrar os impostos atrasados. Aí seria a famosa derrama. Nesse contexto, com a iminência da derrama, é que começa a se organizar aquilo que é um movimento que será conhecido como Inconfidência Mineira. Quem vai fazer esse movimento? Aí você tem uma gama muito ampla de participantes do movimento. É bom lembrar que o contexto do século XVIII é o contexto das ideias iluministas, é o contexto da independência dos Estados Unidos da América do Norte, é o contexto em que, graças à riqueza da região mineradora, houve uma mudança em termos sociais, em termos econômicos no Brasil do período, com novas camadas sociais surgindo, com muitos filhos dessa elite mineradora indo para a Europa estudar e voltando de lá, alguns com profissões, advogados, dentistas, engenheiros. Então, essas pessoas elas trazem consigo uma certa liberdade de pensamento que não existia na colônia anteriormente. E é exatamente nesse contexto que começa a ser, então, construída a chamada Inconfidência Mineira. Você tem aí, participando do processo, padres, militares, poetas, advogados, proprietários de terra, proprietários de minas, funcionários do próprio governo português, que começam a pensar na ideia de transformar a colônia num país livre, numa república. Juntamente com isso, trazer para a região investimentos na questão da industrialização, da modernização da economia, tirar a economia daquela dependência totalmente baseada no processo de exploração de minérios. Só que, ao mesmo tempo, também é um grupo que tem um pensamento muito restrito. Quando você fala da questão da escravidão, não há em nenhum momento do movimento da Inconfidência Mineira algum consenso quanto a ser contra ou a favor da escravidão, até porque vários participantes do movimento eram senhores escravos. Não há uma clareza sobre mudanças sociais, no sentido de beneficiar a maior parte da população. Então, tudo isso faz com que o movimento não tenha um grande alcance dentro da sociedade local. Ele fica restrito a uma parte da elite local. Com isso, o processo de organização desse movimento acaba ficando também bastante, vamos dizer assim, concentrado nas mãos de poucos. Então, aqui só para organizar assim, um pouquinho algumas ideias sobre isso. Então, o período que ocorreu, o objetivo, a separação, as ideias nacionalistas influenciadas pelo iluminismo, pela influência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa ainda não, efetivamente, porque ela estava começando a ocorrer em 1789, né? Alguns fatores que levaram a essa insatisfação. O esgotamento do ouro, exatamente com a cobrança dos impostos, a exploração abusiva de Portugal, ou seja, da coroa portuguesa, a proibição das manufaturas, as ideias iluministas, a questão dos participantes. Então, só para nominar alguns deles, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, que vocês provavelmente ouviram falar de alguns deles quando estudaram escritores do período aí da história do Brasil. E o Joaquim José da Silva Xavier, né, o famoso Tiradentes, que
vai ter aí sua participação superdimensionada nesse processo. Quais seriam os objetivos? Proclamar a República, dar fim ao chamado Pacto Colonial, estimular o desenvolvimento de manufaturas, criar uma universidade, criar uma bandeira própria, né, que é o símbolo que está hoje na bandeira de Minas Gerais. Mas o que acontece com o movimento? Primeiro, pela restrição dele, né? Como ele não tem um grande alcance dentro da sociedade, ele também não vai ter mobilização popular que leve a uma reação, por exemplo, quando o Joaquim Silvério dos Reis vai até o governador na época, o Visconde de Barbacena, e denuncia o grupo que participava dessa conspiração. Portanto, diferente do que aconteceu lá com a Guerra dos Emboabas ou com a Revolta de Filipe dos Santos, que saiu às ruas, que o movimento de fato tomou dimensão de luta, chegou a contestar o poder, o que nós chamamos de Inconfidência Mineira nunca saiu do papel. Antes do movimento acontecer, o governador suspendeu a derrama, que seria usado como motivo pelos revoltosos para começar a mobilização, e mandou prender a maioria das lideranças. Grande parte deles foi julgado e condenado, alguns condenados à morte, mas depois tiveram a sua pena comutada para degredo perpétuo, ou seja, foram obrigados a ir viver nas colônias portuguesas lá na África, e o Tiradentes fica como o principal personagem aí do processo, que acaba sendo condenado à morte, é enforcado e esquartejado 2 anos depois, né, 3 anos depois, né, em 1792, ele acaba então morto, esquartejado, e com isso termina aí o movimento conhecido como Inconfidência Mineira. O segundo movimento que acontece, também de contestação ao governo português no período, mas que é pouco conhecido na história política do Brasil, é a chamada Conjuração Carioca, de 1794. Na verdade, não chegou a ser um movimento revolucionário. Era um grupo de personagens ali do Rio de Janeiro que se reuniam numa sociedade literária. Só que o problema é que as leituras que eles faziam eram de textos iluministas, e isso era proibido por lei. Então eles foram presos, acusados de conspiração, mas posteriormente foram libertados. E aí sim, aquele que é o grande movimento de contestação, aí também no final do século XVIII, que é a chamada Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Para entendermos a Conjuração Baiana, nós também temos que lembrar das mudanças políticas que haviam ocorrido no Brasil por causa da mineração. Um dos fatores de transformação mais impactantes para o Nordeste brasileiro foi que, com o ciclo da mineração, o governo português transferiu a administração para o Sudeste, transformando o Rio de Janeiro na nova capital, em detrimento de Salvador. Com isso, o Nordeste perdeu grande parte do investimento que a coroa portuguesa fazia no território daquela região. Junto a isso, nós temos que lembrar que há uma decadência econômica, principalmente da economia açucareira nesse período, que acaba sendo substituída aí pelo ciclo da mineração. Junto com isso, nós temos também a questão das ideias iluministas, que também vão se disseminar aí na região Nordeste, principalmente dentro de irmandades, dentro de sociedades que eram formadas naquele período. Então você tinha irmandades formadas por escravos, irmandades formadas por escravos libertos, irmandades formadas por artesãos, e um movimento também bastante forte e que reunia inclusive a elite local era a chamada maçonaria, que nesse período também tem uma influência muito grande. Então, o que vai acontecer nesses movimentos? Eles começam a projetar uma revolução social.
E esse é o diferencial mais significativo quando se compara a Inconfidência Mineira com a Conjuração Baiana. Enquanto na Baiana você tem uma preocupação social muito grande, uma questão voltada aí para a miséria, para a pobreza da população mais pobre, na Mineira você tinha mais uma preocupação da elite, preocupada com as suas dívidas, preocupada com a perda das suas propriedades. Então, esse é um dos fatores que leva à Conjuração Baiana. A extrema pobreza, as desigualdades sociais, a miséria em que grande parte da população vivia. E isso começou a circular pela cidade de Salvador, principalmente, através de panfletos, através de cartas, de cartazes, que faziam denúncias sobre essa situação de miséria, essa situação de descaso do governo português, da coroa portuguesa com a situação da maioria da população. Quer dizer, qual é a reclamação? O governo transferiu a capital para o sul, que na época era esse o termo que se usava para o Rio de Janeiro, e deixou o Nordeste abandonado. Esses insatisfeitos aí, tanto membros da elite local, como eu já disse antes, comerciantes, artesãos, padres, como população mais pobre, soldados, escravos libertos ou mesmo escravos, todos eles começaram a pensar na ideia de proclamar uma república na Bahia. A ideia era exatamente isso, a República Baiense. Então, olha aquilo que eu falei lá no início. Ainda não está se pensando numa independência do Brasil. Nem os mineiros pensaram nisso, eles queriam a República de Minas Gerais. O máximo que eles tinham convidado para se unir a eles era o Rio de Janeiro, tanto que o Tiradentes é preso no Rio de Janeiro e não em Minas, né? Ele estava lá fazendo suas mudanças, e ao mesmo tempo você tem aí a questão dos personagens que nós temos nesse período, que seriam esses aí da região das Minas, que vão exatamente começar a haver aí um processo um pouco mais elaborado, tá? De uma maneira geral, vamos tentar compreender então essa transformação aí que vai ocorrer na Bahia. Os participantes da conjuração, eles queriam o quê? Queriam principalmente os impostos, né? Queriam a independência política, queriam a proclamação da República, queriam liberdade de comércio, é bom lembrar que o comércio era monopólio do governo português, queriam também que os impostos fossem, vamos dizer assim, menos injustos, e já defendiam aí a questão da abolição da escravidão. Então, observem que essa é uma mudança significativa, a ideia da libertação dos escravos. Por outro lado, lembre-se que a Revolução Francesa ocorre lá em 1789 até 1792. Então, no caso da Conjuração Baiana, já tem o exemplo da Revolução Francesa com seus conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade presentes aí. O que vai acontecer nesse movimento? A semelhança do que aconteceu com a Inconfidência Mineira, a baiana também vai ser, digamos, combatida antes dela acontecer de fato. Por quê? Porque os soldados, principalmente aqueles que participavam do movimento, também faziam reivindicações junto aos seus oficiais. E um desses soldados escreveu uma carta para o seu oficial, usando algumas frases que também estavam nos panfletos que circulavam pela cidade. E o oficial desconfiou que pudesse ser a mesma origem e mandou invadir a casa do soldado e encontrou lá, além dos panfletos, as anotações com o nome da maioria dos líderes do movimento. Então, assim como aconteceu com a Inconfidência Mineira, a baiana também não chegou a acontecer. Seus líderes foram presos antes dela acontecer. 4 deles foram condenados à morte e enforcados, né? O Lucas Dantas de Amorim,
o Luiz Gonzaga das Virgens, o João de Deus do Nascimento, o Manuel Faustino dos Santos. Então, eles acabam sendo condenados à morte e enforcados. Com isso, você tem também esse movimento esmagado. Só esse quadro comparativo para a gente finalizar esses dois movimentos. Então, enquanto a Conjuração Mineira acontece em 1789, a baiana acontece 9 anos depois. O objetivo principal das duas é a independência. As influências externas, no caso da mineira, mais a independência dos Estados Unidos tinha acabado de acontecer. No caso da baiana, a francesa, que também tinha acontecido há pouco tempo. Em termos ideológicos, as duas são influenciadas pelo iluminismo. Entre uma das causas, no caso da mineira, a crise da mineração, na baiana, mais a questão do abastecimento, da miséria que a população estava vivendo. As lideranças, na mineira, as elites coloniais, na baiana, principalmente camadas médias e populares. As propostas sociais da mineira eram mais moderadas, porque exatamente por serem membros da elite, não queriam uma transformação mais profunda, queriam a manutenção vamos dizer, do seu status, das suas propriedades. Já na Conjuração Baiana, por ser uma população mais pobre, mais humilde, as ideias de propostas eram mais radicais, eram mais no sentido de melhorar as condições, principalmente da população mais pobre. Então, de uma maneira geral, esse é o processo que nós temos de organização da sociedade nesse período, a maneira como ela vai se estruturar e da maneira como vai ocorrer esse processo de reação aí às transformações propostas na época. A partir disso, então, nós podemos perceber que, mesmo com aquele discurso de um certo conformismo dos brasileiros em relação ao domínio português, é importante prestar atenção que, em vários momentos da história do Brasil, os brasileiros tentaram, sim, enfrentar o domínio português, tentaram garantir, vamos dizer assim, o seu direito de livre opção sobre aquilo que eles teriam em termos de organização, em termos de governo. Compreendido isso, nós vamos adiante, vamos ver uma das grandes mudanças que vai ocorrer no Brasil no início do século XIX, que é a chamada vinda da corte portuguesa para o Brasil. Com relação a essas duas revoltas, alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhum? Tranquilo? Ok. Enzo e Igor, pode mostrar sua cara, por gentileza? Continuando, então, lá no final da página 74, o texto fala sobre a questão da vinda da corte para a colônia, né? A vinda da administração portuguesa, da coroa portuguesa para o Brasil. Isso também está diretamente relacionado a contextos históricos já vistos anteriormente, que é o processo de expansionismo da França sob Napoleão Bonaparte, né? A ideia de Napoleão de conquistar territórios levou à invasão primeiro da Espanha e mais tarde também de Portugal, sob a alegação, né, de que Portugal estaria desobedecendo o bloqueio continental. Então, para não sofrer a deposição do rei, como era comum, né? Cada território que Napoleão invadia, ele tirava do poder as famílias reais e colocava um membro da sua família, né? O que ele fez na Espanha, colocando seu irmão José Bonaparte, e fez isso em vários outros territórios também, colocando suas irmãs, seus irmãos, seus primos. Então, na prática, o que você tem nesse período é uma tentativa por parte da coroa portuguesa de preservar o trono. Por isso, Dom João, então, e toda a corte fogem para o Brasil. E essa transferência da corte para o Brasil, ela vai ser extremamente importante para a construção de uma estrutura que, mais adiante,
vai dar as bases, vai dar as condições para que o Brasil se transforme numa nação independente. Então, o que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil? Em primeiro lugar, ao vir para o Brasil e deixar Portugal sob domínio francês, o governo português quebra um dos primeiros, digamos assim, modelos do chamado absolutismo ou exclusivismo comercial. Antes, qualquer produto saísse do Brasil tinha que passar pelos portos portugueses. Qualquer produto que viesse de Portugal para o Brasil tinha que passar por um porto português, por Portugal, né? Agora, sem Portugal no meio, o governo português, para garantir o fluxo de mercadorias, tanto a entrada daquelas mercadorias necessárias para a sobrevivência da própria corte aqui no Brasil, quanto de outros setores, ele é obrigado a abrir os portos brasileiros, até porque senão também não se poderia exportar. Se você só podia exportar para Portugal, não tinha como fazer esse processo. E aí Dom João, então, vai baixar o primeiro grande decreto da sua chegada ao Brasil, que é o Tratado de Amizade, de abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Esse acordo ele foi extremamente importante para manter a economia do Brasil funcionando. Outras medidas que ele toma vão ser mais restritas ao Rio de Janeiro. Quer dizer, a grande quantidade de pessoas que acompanharam Dom João levaram a uma necessidade de habitações no Rio de Janeiro, levaram a uma necessidade de melhorar as condições de infraestrutura da cidade. Então, gradativamente, o Rio de Janeiro vai ganhando instituições públicas, como faculdade, como biblioteca, como parques. É necessário fundar um banco no Brasil para que as finanças reais funcionem, com a arrecadação de impostos, com o pagamento de salários, de pensões aos membros da corte. É necessário dar uma autonomia às próprias tropas portuguesas, por isso é necessário abrir uma fábrica de pólvora no Brasil. As decisões do governo precisam circular, chegar ao conhecimento do povo, então é necessário instituir um jornal na cidade do Rio de Janeiro, e a partir disso você cria uma nova dinâmica dentro da sociedade. Outra medida de Dom João é no sentido de atrair a população local para o seu lado. Então, num primeiro momento, ele gerou muito descontentamento porque ele mandou confiscar a maioria das casas mais bem instaladas na cidade. Ele mandou confiscar essas casas para abrigar a sua corte. Mas, com o passar do tempo, o que ele passa a fazer? Ele passa a pagar essas indenizações pelas casas confiscadas através de títulos de nobreza. E a população se sente muito bem, vamos dizer assim, recebida pelo imperador ao ele fazer isso, uma vez que, ao dar esses títulos de nobreza, ele abre caminho para essas populações, para essas pessoas, para irem até a corte, participarem de cerimônias públicas, o famoso beijamão, participarem de banquetes. De uma maneira geral, então, ele agrada essa população. Por outro lado, o período de permanência de Dom João representou outros avanços também na questão, por exemplo, da liberdade de indústrias, de manufaturas no Brasil. Nós vimos que lá no período da Inconfidência Mineira, a Dona Maria I, que vem a ser a mãe do Dom João, ela havia proibido qualquer manufatura, qualquer fábrica no Brasil. Dom João ainda não é rei, né? Ele é regente, exatamente governando em nome da Dona Maria I, sua mãe, que nesse momento estava louca. Então, o Dom João não apenas revogou essa proibição, como instalou várias indústrias, já citei a questão da fábrica de pólvora. O Banco do Brasil, a Biblioteca Real, escolas, Museu Real, Academia Real Militar, o que mais? O Jardim Botânico, teatros, imprensa, tipografias. Tudo isso
visava tornar mais agradável, mais eficiente a vida da cor no Brasil. É claro que isso não é feito nesse momento histórico pensando em beneficiar o Brasil. O benefício virá a longo prazo, principalmente após 1815, quando Dom João, vamos dizer assim, convidado a voltar para Portugal, já que lá o período napoleônico tinha terminado, e o Congresso de Viena estava estabelecendo a retomada do poder por parte das antigas monarquias absolutistas, Dom João é convidado a voltar, inclusive com a argumentação que não ficava bem a um rei viver numa colônia. E o Dom João, para não voltar a Portugal, em 1815, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Num primeiro momento parece apenas um título, mas isso vai se tornar importante quando lá em 1821 ele foi obrigado a voltar para Portugal. Como naquele momento histórico o Brasil era um Reino Unido a Portugal e Algarve, ele tinha direito a um monarca. Então o que acontece? Quando o Dom João volta para Portugal, ele deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Então, por que ele deixa ele como príncipe regente? Exatamente porque ele havia feito essa elevação do Brasil da categoria de colônia para reino. Então, você não tem mais a colônia Brasil, você tem o reino do Brasil. E essa volta de Dom João a Portugal, ela vai ocorrer dentro de um contexto de transformações liberais em Portugal. O que aconteceu com a economia portuguesa? O fim do monopólio do comércio com o Brasil enfraqueceu totalmente a burguesia portuguesa. E essa burguesia, principalmente depois de 1815, ela começa a pressionar para um retorno do exclusivismo comercial, para um retorno dos monopólios por parte das companhias portuguesas. Só que Dom João, aqui na colônia, ele é mais influenciado pelos interesses do comércio inglês do que propriamente pela burguesia portuguesa. E essa burguesia, percebendo essa perda de influência sobre o rei, dá um ultimato a ele. Esse movimento é o que a gente conhece como a Revolução do Porto. A Revolução do Porto, lá em 1820, ela basicamente impôs a Dom João VI uma constituição que limitava o seu poder e deu a ele um ultimato, ou ele retornava a Portugal ou um outro rei seria coroado para administrar Portugal. Temendo então perder a coroa portuguesa, Dom João voltou para Portugal, mas voltou basicamente para nunca mais ter poder de decisão sobre nada. Quem passou a monopolizar o poder político em Portugal foi exatamente essa corte formada a partir da Constituição do Porto. E aí, essa corte começa, e essa é uma das contradições, né? As cortes, a Revolução do Porto e as cortes que foram formadas, esse parlamento português, eles se diziam liberal. O conceito liberal é liberdade de comércio, liberdade de iniciativa. Mas, ao mesmo tempo que eles se diziam liberal em Portugal, eles queriam o retorno do exclusivismo, o retorno dos monopólios, o retorno do controle da metrópole sobre a colônia Brasil. Então, essa é a contradição. E essa contradição logo aparece com a tentativa de fazer Dom Pedro voltar para Portugal para que o Brasil voltasse à condição de colônia. O que faz Dom Pedro? Ele se recusa. Nós temos aí em 1822, em janeiro, né, o famoso dia do fico, quando grande parte da elite brasileira faz um abaixo-assinado e entrega a Dom Pedro pedindo para que ele permaneça no Brasil. Então essa é uma data simbólica no sentido de que uma ordem direta das cortes portuguesas foi desobedecida pelo príncipe regente do Brasil. Posteriormente, as cortes vão aumentando as suas exigências com relação ao Brasil, tentando invalidar qualquer decisão tomada a nível local pelo imperador, pelo futuro imperador, né, pelo príncipe regente, e isso vai fazer com que a situação entre Brasil e Portugal se torne cada vez mais tensa. O resultado dessa tensão é que
o ano de 1822 ele é um ano de ruptura. Gradativamente, as decisões tomadas por Portugal não serão cumpridas aqui no Brasil. Além do Dia do Fico, um outro ato marcante do Dom Pedro à frente do governo nesse período foi baixar um decreto chamado Cumpra-se. O que dizia esse decreto? Que nenhuma ordem que viesse de Portugal valeria no Brasil sem o carimbo do príncipe regente e a sua inscrição, cumpra-se. Isso se dava por quê? Porque as cortes passam a ignorar o Dom Pedro, mandam tropas portuguesas aqui no Brasil, e negociam diretamente com os representantes das províncias, principalmente no Nordeste, e ignoram a autoridade de Dom Pedro. E isso faz com que o Dom Pedro se aproxime cada vez mais das autoridades brasileiras, principalmente sob a influência de um personagem chamado José Bonifácio. José Bonifácio vai dando a Dom Pedro, vamos dizer assim, o apoio das elites brasileiras. E isso vai fazer com que, lá no 7 de setembro de 1822, depois de receber uma carta do próprio José Bonifácio, juntamente com uma da princesa Leopoldina, o Dom Pedro acabe rompendo, né, com Portugal e proclamando a independência do Brasil. Certo, pessoal? Então, esse seria aí, de um modo bem resumido, o nosso tema 16, a Inconfidência e a Emancipação do Brasil. Na quarta aula de hoje, eu volto com um trabalhinho para vocês sobre esses dois assuntos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, fechando aqueles 20 pontinhos que falta aí dos trabalhos, seja entrar o bimestre com 10 pontos lá da festa junina, então mais 20 para fechar os 30. Beleza? Então, espero vocês todos às 10h10 para a gente finalizar.